Olá, minhas seguidoras, meus seguidores e simpatizantes do canal Enfermeira Clara Educa. No vídeo de hoje, vou dar sequência na série Doenças Crônicas e no vídeo anterior eu falei sobre diabetes mellitus, né? E diabetes tipo 1. Nesse vídeo eu vou estar abordando os cuidados com a pessoa idosa que tem diabetes do tipo 2. Então vamos lá. Quando é um familiar, ou mesmo um cuidador, né, a pessoa que está ali dando assistência para a pessoa idosa, ela deve se preocupar com algumas situações bem relevantes. A primeira delas é ter a informação de que a pessoa é ou não diabético. Segundo, tendo a confirmação que a pessoa é diabética, é importante saber quem é o médico que trata essa pessoa e quais são os medicamentos que essa pessoa toma para o controle do diabetes. Saber as medicações e os horários que são administrados vai ajudar bastante no controle da doença. Então, ela toma insulina, ele toma insulina, qual é a dose? Onde está a insulina? Onde fica guardada? Se é medicamento via oral, né, hipoglicemiante via oral, verificar a quantidade que tem desses medicamentos para que não falte, para que você possa avisar o responsável pelo paciente para fazer a compra, verificar a validade e onde essa medicação está armazenada, onde ela fica guardada. Terceiro, perguntar para a família quando o paciente tem intercorrências relacionadas ao diabetes, o que deve ser feito. Às vezes a família ela já presenciou situação de descompensação do diabetes e ela sabe o que deve ser feito. Então é importante que a pessoa que esteja ali acompanhando essa pessoa idosa com diabetes, que ela tenha ciência, né, do que costuma ser feito quando a pessoa ela tem descompensação da doença. Quarto fator importante: verificar a glicemia capilar pelo menos uma vez por dia, tá, gente? Então é necessário, quando a pessoa tem diabetes, que seja feito esse controle. Quinta preocupação da pessoa que está ali junto: qual é o tipo de alimentação desse idoso, tá? Então, ele come o que a família toda come? Tem que tomar cuidado, tá? Porque ele precisa ter uma dieta, uma alimentação restrita, né? A doces, a massas. Então, você que tá ali à frente, né? Que tá se colocando cuidador dessa pessoa, você precisa estar atento a essa mudança de alimentação e também de exercícios físicos, do MEV, né? Mudança de estilo de vida. Você é responsável por isso, já que você está à frente ali cuidando daquela pessoa. Mesmo que seja por um dia, por uma noite, é importante você ter ciência disso para agir caso a pessoa apresente sinais de hiperglicemia ou de hipoglicemia. Então, esses 5 pontos que eu falei para vocês cabem nos 5 dedos das mãos, né? Então, você consegue aí lembrar de todos eles, tá certo, gente? E na sequência, eu vou falar para vocês, então, reforçando os sinais da hiper e da hipoglicemia.
Então, na hiperglicemia, quando a glicose está acima dos valores estabelecidos, a pessoa ela vai ter aqueles polis que eu já falei, né? Então, muita sede, polidispepsia, muita fome, polifagia, e a urina em grande quantidade, então poliúria, tá bom, gente? Esses 3 polis. Diante desses sinais, você observa que a pessoa está comendo diferente do que é o habitual, né? Tá comendo muito mais, tá tendo mais fome. É importante que você faça o teste da glicemia capilar. E qual que é o valor normal do teste de glicemia da ponta do dedo, né? Que é mais comum as pessoas lembrarem de dizer, né? Ele fez o exame da ponta do dedo. De 70 a 110, tá? 70 miligramas por decilitro até 110 miligramas por decilitro, tá? Então isso é muito importante, somente sabendo, né, o valor mínimo e máximo que você vai ter ideia ou noção do valor que a pessoa apresentou, se está dentro ou fora da normalidade. Os sinais agora de hipoglicemia. Então vejam bem, a hipoglicemia ela é mais perigosa do que a hiperglicemia, tá? Então na hiperglicemia você tem o aumento da glicose, ela pode levar àquela série de situações e complicações que eu falei no vídeo passado, porém a pessoa não tem uma morte ali iminente. Agora na hipoglicemia, que são quando a pessoa apresenta valores de glicemia inferior a 70 miligramas por decilitros, a pessoa pode entrar em coma. E para reverter o coma, principalmente em casa, é muito difícil. Então pode acontecer de a pessoa ter uma situação até de entrar em coma e depois ter óbito, porque em casa você não vai conseguir dar açúcar para a pessoa para reverter o quadro, muitas vezes ela vai estar inconsciente. Então agora prestem o máximo de atenção nos sinais então da hipoglicemia. Os sinais da hipoglicemia, para vocês nunca mais esquecerem, eles são bem semelhantes aos sinais que a gente tem de fome intensa, tá? Eu costumo sempre dizer isso para os meus alunos porque é mais fácil guardar. Quando você tem muita fome, que você passou muitas horas em jejum, você começa a ter tontura, sonolência, sudorese e tremores. Para quem não é da área, sudorese é suor excessivo, aquele suor frio. Então são sinais de que a pessoa está em hipoglicemia, ou seja, a taxa dela de glicose caiu muito rapidamente. Então esses sintomas são bem complicados. Quando você chega e encontra a pessoa que ela não está conseguindo falar direito, ela vai estar com um pouco de confusão mental. Por que ela vai ter essa confusão mental? A glicose, ela alimenta os neurônios, né? Os nossos neurônios precisam de oxigênio e glicose. Se a taxa de glicose está baixa, não está chegando glicose nos neurônios, ela vai ter dificuldade para pensar. Sudorese é decorrente da perda de glicose no sangue. Então, quando você está com bastante glicose no sangue, hiperglicemia, é mais comum as pessoas terem calor. Quando está em baixa, é mais fácil a pessoa ficar sudoreico, suando com aquele suor frio. Nesses casos, é importantíssimo que você faça o teste da glicemia capilar da ponta do dedo. E se tiver abaixo de 70, você precisa dar algo para a pessoa comer. Não é recomendado que dê açúcar
nem suco com açúcar, nada disso, porque vai subir muito rápido a glicemia da pessoa, porém vai causar maior dano ao pâncreas, né? Porque aquele açúcar vai ser absorvido e vai ser depositado na parede dos vasos. Então essa é uma situação ruim. Por isso, o que é melhor ofertar? Um biscoito, né? Uma bolachinha de água e sal, um suco natural de laranja, e depois você aguarda ali entre 30 a 60 minutos e faz novamente a aferição, a medida da glicemia, da ponta do dedo. Você vai perceber que vai ter subido. Por que não pode fazer imediatamente? Deu o suco? Porque leva um tempo para essa glicose chegar no sangue e você conseguir ver o aumento no exame de glicemia capilar. Tá bom, gente? Então isso também é muito importante e pode salvar vidas. Então, falando um pouquinho, né? Qual que é a alimentação adequada do idoso, da pessoa idosa com diabetes? O ideal é que ele faça 6 refeições, né? Então o diabético ele não pode ficar muito tempo, muitas horas em jejum. Então é interessante que ele tome o desjejum ou café da manhã. Depois, entre o café da manhã e o almoço, ele tome um lanche. Depois desse lanche, ele vai receber o almoço. Entre o almoço e a janta, um novo lanche. Depois o jantar e a ceia. Nossa, mas ele não pode comer tanto, senão ele vai engordar, vai ficar sobrepeso. Não, gente, é necessário comer em quantidades pequenas, fracionadas e a alimentação correta. Então, café da manhã, né? Um pedacinho pequeno de pão integral, né? Um iogurte, um pedaço de tofu, um ovo, uma fruta, é suficiente, tá? Se ele gosta do café, cafezinho. Se ele gosta com leite, né? Um leite desnatado, um leite natural, um leite de planta, tá bom, gente? Depois, no intervalo entre o almoço, né? Entre o desjejum e o almoço, a metade de uma fruta. Cuidado também na escolha das frutas. As frutas também têm o açúcar delas. É um açúcar natural, mas ajuda a subir a glicemia capilar. Posso dar mel para o paciente diabético? Não, gente. O mel ele tem glicose, tanto quanto o açúcar de cana, que é o açúcar que a gente usa. Tá bom? Então, assim, mel não pode ser dado para pessoas diabéticas, tá? Ah, mas é feito pela abelhinha, mas tem glicose, vai subir a taxa de glicose, tá bom? Deem preferência para frutas como melão, melancia, morango, cranberries, tá? Que são frutas que têm pequena quantidade de açúcar, né? De açúcares, tá bom? No almoço, né? O famoso arroz, feijão, uma salada, tá? Um legume cozido, com pouca ou nada gordura, ou regado com azeite de oliva extra virgem de boa qualidade, tá bom, gente? À tarde, mesma coisa, pode ser um pedacinho de pão, pode ser um pedacinho de um bolo que não foi feito com açúcar, um bolo específico para o diabético, tá? E no jantar, né? Um jantar também leve, cai muito bem um iogurte natural, batido com uma fruta para ficar gostoso, com aveia. E na ceia pode ser também ovos, os 2 ovos, tá? Ovos cozidos,
né, um pedaço, né, de peixe, pode ser um peixe grelhado, uma tilápia, tá bom, gente? Então, se você cuidar do diabético dessa maneira, ele não vai ter esses picos de hiperglicemia, hipoglicemia, porque está muito relacionado com a alimentação. E lembrar que a pessoa que é diabética, ela precisa sair da cama, sair do sofá, sair da cadeira. Então fazer caminhada, tomar sol, né, fazer exercício até dentro de casa mesmo, né? Então a pessoa que cuida do diabético, do idoso diabético, entrega ali para ele alguma coisa de peso numa mão, na outra, para ele fazer um exercício, mesmo sentado, levantar e abaixar a perna, girar os pés do sentido em outro sentido, né? Trabalhar aí os punhos virando num sentido, no outro. Então tudo isso vai consumir glicose do organismo dele e a dieta adequada fará com que ele não ganhe mais glicose ou que ele ganhe na quantidade necessária para o tipo de atividade física que ele faz. Então, espero que tenha ficado claro aí como cuidar da pessoa idosa portadora de diabetes tipo 2. Muito obrigada e até o próximo vídeo.